Começa agora o programa Comunidade no Ar. O programa da comunidade Ramad Xerém. Louvor e adoração ao meu discípulo amado. Relatório, conhecendo os irmãos. Testemunho, aconteceu na célula. Agenda da igreja e muito mais. Comunidade no Ar, um programa da comunidade Ramad Xerém. Louvor e adoração. Não entendo o meu próprio agir. Sinto a graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sinto a graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. Ao te conhecer, todo meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. Então liberta-me. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Reina
Espírito sobre a carne e reina o Espírito sobre a carne. Ao meu discípulo amado. O tema dessa mensagem de hoje é maturidade espiritual. Amém? Maturidade espiritual. Eu quero dividir com vocês, porque disse que uma pessoa ela é madura quando esta apresenta coerência interna entre o que pensa, o que fala e a sua forma de proceder, sem que haja contradições. Uma pessoa madura, ela tem harmonia entre o que pensa, o que fala e o que faz. Ela está num caminho de maturidade. E todos nós passamos por muitas dificuldades. Eu não sei te explicar porquê, mas Deus, quando Ele está aperfeiçoando alguém, quando Ele está amadurecendo alguém, normalmente essa pessoa trilha um caminho de superação das dificuldades, ou deveria superar as dificuldades. Em outras palavras, aprender as lições extraídas das dificuldades dela. Ayrton Senna tinha uma frase que ele dizia: ninguém que se utiliza de suas derrotas como trampolim ou como degraus para o pódio é digno do pódio. Ou seja, só é digno do pódio aquelas pessoas que se utilizam de suas dificuldades como aprendizado até que ela chegue ao pódio. Nós precisamos compreender o propósito das dificuldades na nossa vida, que é exatamente atingir a maturidade. Amém? Então, eu dividi dentro da mensagem que Deus me deu 2 níveis para a maturidade. O primeiro nível para a maturidade é aquela pessoa que ela é provada nas dificuldades que está passando, mas ela nem necessariamente descobre por que está passando aquelas dificuldades. Esse é o primeiro nível. E é curioso porque, mesmo sem saber qual a finalidade das dificuldades, às vezes ela passa pela dificuldade e vence. Ela passa pela luta e vence. Mas tem um aspecto interessante nessa primeira fase, porque a pessoa, ela não discerne qual as lições e qual aprendizado ela extraiu daquilo que ela está vivendo. Vez por outra, a gente está conversando com algumas pessoas, e a pessoa está compartilhando, falando das suas lutas, suas dificuldades. A gente ouve e fica nítido. Assim, Deus está preparando essa pessoa para algo muito grande. Deus está treinando essa pessoa para algo muito grande dentro das dificuldades que ela está passando. Mas a própria pessoa não consegue identificar isso. Isso é bíblico. Eu vou mostrar para vocês alguns personagens bíblicos que passaram por lutas e nem necessariamente sabiam por que estavam passando. Nem necessariamente, apesar de terem vencido, extraíram totalmente ou potencializaram os aprendizados daquelas lutas. Um deles foi Jó. A Bíblia diz que Jó passava por uma provação terrível e não sabia o que estava acontecendo no mundo espiritual. Ele estava enfrentando muitos conflitos, muitas lutas. Perdeu filhos, perdeu os bens, perdeu a saúde. Inicialmente, quase perdeu a esposa, inicialmente, aquela luta toda. Ele ainda vira e diz para ela assim: olha, como uma louca você fala. Jó foi um personagem
que apesar de ter enfrentado tantas lutas, tantas guerras, a Bíblia diz que a glória da segunda casa foi maior. Mas no momento que ele enfrentava aquelas batalhas, ele não sabia o porquê. Ele não discernia o porquê estava enfrentando aquelas lutas. É parecido conosco. Existem lutas, guerras que nós estamos passando e nem necessariamente alguns de nós sabemos por que estamos enfrentando o que estamos enfrentando. Esse é o primeiro nível. Você não sabe porque um amigo do trabalho se levantou contra você. Você fala assim, puxa, eu não dei causa. Eu não sei o que eu fiz que suscitou a ira nessa pessoa. Às vezes um familiar se levanta sem explicação e simplesmente passa a te perseguir, falar mal de você. E você não sabe o que você fez. Inicialmente você não vê que tipo de fruto isso pode trazer, que tipo de colheita positiva pode trazer. Simplesmente se levantou o inimigo. Um vizinho se levanta. Essa semana o irmão me ligou, falou, pastor, me socorre. Eu estou na luta, estou na prova. A Cris ficou com medo. A Cris falou, não, eu não vou lá não. Só que eu falei, pô Cris, vamos almoçar com a gente? Ela foi almoçar e eu levei ela para a prova. O irmão me ligou e falou, pastor, você não sabe o que está acontecendo aqui. Meu vizinho, sem que eu fizesse absolutamente nada, pegou uma marreta e começou a quebrar minhas coisas aqui na minha casa. A pergunta que eu te faço, se o teu vizinho fosse na tua casa e começasse a quebrar as coisas, o que você faria? Que tipo de maturidade espiritual você tem? Alguns iria falar, pastor, esse braço aqui é convertido, mas esse daqui não é não. Eu ia arrebentar ele. Calma. Calma. Qual o propósito disso? Às vezes a gente não sabe porque um vizinho se levanta contra nós. Eu tive um caso que foi bem curioso. Os vizinhos de 30 anos morando juntos, um do lado do outro. E de repente, a vizinha ficou chateada porque falou, o outro trouxe a reportagem, estava mostrando lá o terreno do outro. Ela se insurgiu contra, chamou a polícia, aquilo foi parar na delegacia, que virou um processo. Chegou na hora do processo, o negócio era tão espiritual, que eu virei para aquele que era do Senhor e falei assim, meu irmão, você não está vendo que isso é espiritual? O que você fez para essa pessoa? Nada. Quando chegou lá na hora da audiência, eu parei, olhei nos olhos da pessoa que foi lá, que levou o procedimento adiante, e falei assim, nos olhos, o que você está fazendo? Vocês são vizinhos há 30 anos. Seu filho brinca com o filho dele. Você vai deixar que o diabo prevaleça e acabe com essa amizade? Parece que aquilo caiu como escamas, as escamas caíram. E a pessoa começou a chorar e disse, é mesmo, nós moramos juntos há 30 anos, me perdoe, o outro me perdoe também. Se abraçaram, reataram, reconciliaram e voltamos de lá. Eu falei, excelência, já não tem mais problema aqui, são 30 anos morando juntos, foi apenas uma desavença. Se reconciliaram e fomos todos para casa. Foi bom só para o advogado. Existem lutas que essencialmente é espiritual, mas que você não consegue discernir os porquês ou paraquês, ou de qualquer forma o que acrescentaria na sua vida. Essa é a primeira fase. Existia uma outra mulher, um personagem bíblico chamada Ana. Ela era estéril, 1 Samuel capítulo 1 do 9 ao 11, mas ela tinha um desejo muito grande de ter um filho. Ano após ano ela orava pedindo a Deus um filho, e com grande tristeza, porque não vinha resposta da parte de Deus. E você já percebeu que às vezes, em meio às lutas que você está enfrentando, você já percebeu que às vezes você ora e parece que não tem resposta nenhuma? Eu tenho algo para te dizer, só parece, porque Deus está ouvindo tudo.
A tua reação fala muito do tipo de maturidade espiritual que você tem. Que reação você esboça quando você está dentro do conflito, ora e não obtém resposta? Tem gente que diz assim, essa semana nós fomos visitar algumas pessoas, e uma delas, estava eu, Nilson e Priscilinha, e a pessoa falava assim, olha, parece que para mim chegou o fim, porque eu estou passando por essa situação, minha mãe está passando por essa situação, minha avó passando por aquela situação, parece que chegou ao fim. Eu já orei, Deus não responde, parece que chegou ao fim. Quero dizer para você, se você estiver na primeira fase, fique firme e só ore. Relatório. Paz do Senhor, irmãos. Meu nome é Rafael, faço parte da comunidade Ramá de Xerém. Estou aqui hoje com o Felipe, membro da célula que estou liderando junto com a minha esposa. Essa célula é lá no Parque Paulista, mas a nossa comunidade é aqui em Xerém. Estou aqui com o Felipe. E aí, Felipe, como você está? Bem, graças a Deus, né, Rafa? Muito grato a Deus, né, por estar participando aí, estar firme com os irmãos aí na célula, né, do Parque Paulista, né, e progredindo cada dia mais. Amém. A célula lá é composta por alguns membros. Vou citar aqui alguns: a irmã Cristiane, a Cris, a Lília, esposa do Felipe, na qual a gente teve junto no casamento deles no início do ano, a Ju e a Vivi, que é do Ministério de Louvor, e a Camila, que é minha esposa, que me ajuda na liderança da célula. Felipe, conta pra gente aí como tá sendo pra você essa parte aí que você gostava muito de futebol, o pessoal fala que você era fanático pelo Flamengo, como tá sendo aí pra você? Era um pouquinho só, acho. Um pouquinho? Né? Realmente eu tinha um fanatismo muito grande, né, pelo Flamengo, no início da caminhada de faltar culto para assistir os jogos, né? E eu vejo que Deus está mudando cada dia mais, né? Como eu já tenho alguns testemunhos aqui, que deixar de ver uma final do Flamengo para mim era algo impossível, né? E eu já consegui deixar de ver bastantes finais, né, do Flamengo para poder estar vindo no culto. E geralmente era só nos domingos, né? E agora vim nas quartas também, que também tem jogo na quarta, então tô sendo tratado cada dia aí, cara. Amém, a gente tá vendo Deus operando, é verdade, gente. O Felipe às vezes até vem com a camisa do Flamengo, mas tá vindo aí direitinho. Lá na célula a gente tá fazendo um sistema de rodízio. Eu até pedi pro Felipe comentar um pouquinho aqui com vocês, que a gente cada semana tá dando oportunidade pros irmãos trazerem a palavra, para eles também se acostumarem a trazer a palavra, para no culto, né, ter oportunidade, uma devocional, alguma oportunidade. Como está sendo para você, Felipe? Rafa, vou ser sincero que no comecinho para mim foi um pouco complicado, né, de estar falando, né, vamos dizer, a público, mesmo que seja 5 pessoas, né, mas para mim era uma dificuldade muito grande de estar falando, né. E com esse rodízio, cara, é bem interessante porque ele estimula você a entender mais, né? Para você trazer um versículo ali, você ler e se aprofundar o máximo possível ali para poder trazer para os irmãos entender. Então é bem interessante que acaba estimulando a todos, né? Tá lendo mais a fundo, né? Conhecendo mais a Bíblia. É bom, é bom. A gente costuma trazer esse assunto porque até é para estimular os irmãos a ler, a fazer a leitura diária, é sempre bom. Ô Felipe, assim, algo que na célula assim, que mais te trouxe um impacto assim, que ocorreu na célula esses meses, assim, você tem alguma coisa em mente agora? Sim, teve bastante, né, cara? Às vezes a gente pensa que a reunião de célula vai ser mais um bate-papo, a gente vai trocar uma ideia, né, a respeito da comunidade e tal, sobre nós ali, o nosso particular, e acaba virando quase vigília. E é bem interessante, porque é bem animador, a gente troca bastante ideias e absorve bastante coisas também, né? É verdade, eu lembro de uma célula na casa do Felipe da Lília que o fogo desceu ali, o pessoal sapateando, foi bênção pura. Ô Felipe, assim, no meu ponto de vista, assim, a dificuldade na célula, a dificuldade que eu tenho assim, na célula, eu acho mais a questão do horário,
muita correria do dia a dia, sair do trabalho, aí em casa, buscar a Camila, depois ir lá na Figueira buscar ajuda, para depois ir Parque Paulista. Confesso até aqui pros irmãos que às vezes até chego um pouco atrasado, peço desculpa aos irmãos, mas sim, qual a sua dificuldade assim que você acha que tem assim na célula? Então, a dificuldade mesmo, né, como você falou, Rafa, é mais com o horário. Mas a gente sempre dá um jeito, né? Praticamente os irmãos da célula, praticamente todos são ali do Parque Paulista, então fica mais fácil pra gente, porque acabam morando perto. Então, nessa sequência de rodízio, é bem interessante, porque às vezes é na minha casa, às vezes é na casa da Cris, da Gleiba. Então fica bem estimulante, acaba não ficando uma coisa muito monótona, né? Muito parado na casa de uma pessoa só. É verdade, a gente também está fazendo sistema de rodízio. Cada semana a gente procura visitar a casa de um irmão que faz parte da célula. Às vezes não dá na semana, mas na outra dá. E eu vou pedir também para o Felipe aqui um fato que eu lembrei agora que foi bem interessante. Ele trouxe a palavra e foi na casa da Cris. E acho que ele ficou pensando, ele ficou adiando esse dia. Não, deixa eu pro outro dia. Aí quando chegou no dia dele, a casa da Cris estava lotada. Como é que foi, Felipe? Conta aí pra gente. Nesse dia foi prova, né? Porque eu sou bem tímido. Então, postergando. Não, a próxima semana eu levo a palavra. Postergou e caiu no dia do aniversário da Cris, que tava a família dela em peso. E eu que estava responsável pela palavra. Né? E foi bem interessante porque acabou batendo com o assunto que o pai da Cris estava comentando, né, com a gente lá. E quando Deus está no controle ali, não adianta. A gente pode vir com uma palavra e chegar na hora, muda completamente. Então, como eu cheguei a falar lá no início, que eu estava vindo a semana toda estudando uma palavra, quando chegou faltando um dia, tive que mudar a palavra, então bateu certinho com o assunto que o pai da Cris acabou trazendo pra gente. É muito gratificante ouvir isso assim, de você. A gente sabe que a caminhada não é fácil, mas a gente vem cada dia mais se aperfeiçoando. E é isso aí, gente. Acho que não tem mais assim da célula do que falar. Eu até me perdi agora aqui. Dá um tempo aí. Deixa a gente voltar. Acho que tá bom, né? Não, falar da Edson do Edson e da Kênia, pô. Falar do que pode ser. Tu deixou rolar, né, cara? Então tá, aí depois ele corta e dá um segundo olhando pra câmera e tu continua, tá? Rapidão. Peraí. Fala também da ida em Niterói, que a célula reuniu, foi em Niterói. Tá. Essa semana, né, Felipe, a gente não teve uma reunião presencial assim, na casa de um irmão, porque a gente combinou essa semana a nossa célula ir para Niterói. Como é que foi para você? Foi sua primeira vez em Niterói? Como é que foi? Sim, foi minha primeira vez. Nunca tinha ido, né, em Niterói. E foi bem interessante, foi bem forte, né, a palavra, agregou bastante. E é bom até a gente estar conhecendo alguns irmãos que a gente não conhecia, né, o Rafa, e ver Calma aí. Deixa eu vir a palavra aqui. Ver a comunhão? Calma, não, a comunhão não. Ajuda? A recepção, cara. Puxa. Vamos lá. Onde que eu... esse quadrinho. Qual? De daí de Niterói. Faz de novo? Pergunta de novo. Tá. Ô Felipe, essa semana a gente não se reuniu presencialmente na casa de nenhum irmão, porque a gente teve um propósito de ir para Niterói, né? Conta pra gente aí, como é que foi a ida em Niterói? Foi sua primeira vez? Sim, Rafa, foi minha primeira vez, né? Foi bem interessante, foi bem acolhedor os irmãos lá, né? A gente acaba conhecendo mais irmãos que acabou que a gente não conhecia. E é bem interessante, né? Que são pessoas novas que estão há bastante tempo ali, que a gente acaba não conhecendo. E é muito gratificante ter os irmãos mais próximos. É verdade. A ida em Niterói é sempre prova, né? A gente fala que é sempre uma luta, mas quando a gente chega é algo muito gratificante. A gente volta leve. E, assim, espero que os irmãos também se sintam essa vontade, esse desejo de ir também.
Eu lembro que no início, assim, da célula, a célula que hoje eu e a Camila estamos liderando, eram pelo Edson e pela Kênia, né? Os irmãos que a gente tem, que a gente sente uma saudade enorme deles, que estão lá em Portugal. Creio eu que Deus tem um propósito para eles lá, que daqui a pouco estão com o ministério lá. E como é que, assim, a Kênia vai até participar com a gente nessa próxima célula, que a diferença de horário é um pouquinho grande, mas ela está com desejo de participar. Como que era para você, assim, na célula, quando eles estavam lá juntos, assim, tem alguma diferença? Não, pra gente tá sendo bem tranquilo, né? A Kênia e o Edson tem 90% ali, né, de culpa sobre o meu batismo, né? A Kênia que me cobrava bastante do meu batismo e vamos botar aí que 50% dessa minha decisão aí eu posso colocar na conta dela. Foi a pessoa ali que agregou bastante, dava várias dicas, né, não só para mim, como para a Lília também. E ela tem uma culpa bem grande nisso daí, uma culpa boa, vamos dizer assim, né? Amém. Assim, eu particularmente falando da célula, a gente vê bastante o crescimento espiritual dos irmãos, né? Inclusive do Felipe, ele tá aqui falando, né? Mas pra gente, assim, que lidera, é muito gratificante. A gente vê a Cris também, o Felipe, a Ju, a Lília, a Vivi. Então, assim, a gente fica muito feliz com os irmãos que estão ali na célula participando. Tem a Gleiba também, que a gente está orando muito para ela se firmar no Senhor também. Então é isso, gente. A gente agradece a todos. Se vocês quiserem nos fazer uma visita, a gente estamos aqui aos domingos, às 5 horas da tarde. Também temos domingo, 8 horas da manhã. E temos as quartas também, que é às 7. Amém, gente. Conhecendo os irmãos. Olá, irmãos, a paz do Senhor a todos. Me chamo Camila, sou da comunidade Ramá de Xerém e hoje estamos aqui com a nossa irmã Aline. Vamos conhecer melhor essa irmã em Cristo que nós temos. Aline, quantos anos você tem? Fala um pouquinho de você. Amém. A paz para todos. Então, eu tenho 35 anos. Você tem filhos? Tenho, sim, um casal. Você é casada, solteira? Solteira. Solteira? Me falaram aqui num ponto. Quem é Lucas, Aline? Então, Lucas é uma pessoa que eu conheci e nós estamos namorando. Ele tem o ministério dele. No momento ele está viajando, fazendo a obra do Senhor. E é uma pessoa muito importante na minha vida. E como tem sido para você, o Lucas fazendo a obra do Senhor, né? Então ele tá mais longe, você aqui. Como tem sido para você, pro seu coraçãozinho? Como é que tem sido? É um pouco difícil, né? Mas nós estamos confiantes que vai dar certo e o tempo já está determinado. Creio que breve ele estará aqui com a gente. Amém, glória a Deus. Me fala agora da sua conversão, Aline. Como é que foi sua conversão? Então, eu fui nascida e criada no Evangelho. Mas depois que eu me tornei maioridade, eu me afastei um bom tempo. Depois retornei. Fui para Ramá mesmo. Fui batizada pelo pastor Marcos Paulo. Fiquei um tempo com eles ali. Depois eu me afastei de novo. E agora, graças a Deus, eu retornei. Porque eu estava sentindo muita falta. Eu saía, curtia. Sempre tive meu trabalho, mas eu chegava em casa, era um vazio, chorava muito. E até que um dia, conversando com uma amiga, nós resolvemos retornar à casa do Pai. E graças a Deus, dessa vez está sendo bem diferente, estou tendo mais compromisso com a obra, tenho mergulhado de verdade mesmo. E como foi para você essa volta? Foi difícil? Foi mais fácil? Foi complicado? Assim, foi difícil, praticamente eu quase fui carregada, né? Porque eu combinava de vir todo domingo e chegava no domingo, eu sempre inventava uma desculpa. Não tem roupa, isso, aquilo. Aí até que um dia essa minha amiga me ligou. Aí quando eu ia falar que não ia dar pra ir, ela falou, já estou aqui no seu portão, só saio daqui com você. Aí foi quando eu vim pra igreja.
Glória a Deus, essa pessoa foi usada, né? Foi. Foi um canal de bênção na sua vida. Me conta, Aline, uma experiência que você teve com o Senhor, que você fale assim, essa experiência foi extraordinária e foi um divisor de águas na minha vida. Assim, eu já tive muitas, né? Porque já passei por situações muito difíceis e no momento ali eu via que era a mão de Deus mesmo sobre a minha vida. Já quase fui morta dentro de favela e Deus sempre ali me protegendo, né? E me guardando. Experiências assim que você diz na igreja... Na igreja, ou uma experiência com o Senhor que você teve e falou assim, nossa, essa experiência marcou a minha vida. São tantas. Teve uma vez que eu passei um processo na minha vida que eu passava muito mal, eu ia em médicos e ninguém conseguia descobrir o que eu tinha. E eu comecei a fazer uma campanha com a minha mãe numa igreja assembleia. E eu lembro que essa campanha era de 7 segunda-feiras. Aí na última segunda-feira eu ainda falei com a minha mãe. Eu falei, não adiantou nada, vim aqui, porque já era o último dia, né? E ninguém nunca tinha, o diácono nunca tinha vindo orar para mim, assim, especificadamente, né? E ele já tinha falado com todo mundo da igreja e tal. E quando foi no último dia de oração... Esse homem muito usado por Deus me chamou lá na frente e ele revelou ali tudo o que eu estava passando e ele falou que era uma obra de bruxaria, que por mais um pouco eu poderia até morrer, que fizeram algo para acabar com a minha vida mesmo. Então ali foi algo que me impactou muito. Acho que foi quando da outra vez eu retornei para a casa do Senhor também. E ali eu vi a mão de Deus também sobre a minha vida. Amém. Irmãos, a mamãe da Aline, ela se batizou, né, há pouco tempo. E eu queria que você falasse como é que foi para você ver, porque a gente viu que ela estava muito tocada e o Espírito Santo agiu ali naquele momento. E como foi para você ver de fora aquele momento ali, a sua mãe batizando, muito tocada pelo Senhor? Como é que foi para você? Então, foi algo maravilhoso, né, porque... Eu vejo que agora realmente ela está muito empenhada com a obra do Senhor. Ela ficou muito feliz com o batismo. Foi algo surreal para ela. Ela foi bem tocada mesmo pelo Espírito Santo de Deus. Amém, Aline. E como você falou que foi muito difícil para você, eu queria que você deixasse uma palavra ou falasse algo que eu sei... que para mim foi também muito difícil retornar, né? Para as pessoas, né, que às vezes querem dar esse passo, mas se sentem sem forças. Eu queria que você falasse uma palavra ou algo que te tocou também. A palavra que eu tenho para dizer é que é difícil, mas não tem caminho melhor. É o caminho que nos leva para a salvação. Despertam, porque Jesus está às portas, entendeu? E não desistam, porque se com Deus está difícil, sem Ele é pior ainda. Amém, glória a Deus. Eu agradeço, né, a sua participação, agradecemos, ficamos muito felizes. Espero te ter mais vezes. Amém, Amém? obrigada. Queria convidar vocês para participar das nossas reuniões. São todos os domingos, às 8 horas, a nossa consagração. E às 17 horas, o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. E às quarta-feiras, temos nossos discipulados às 19 horas. Olá, pessoal. Aqui é o irmão Marco Aurélio, da comunidade Ramá, em Parque Paulista. Eu quero louvar a Deus pela vida dos nossos irmãos da comunidade Ramá, em Xerém, que estão numa batalha contínua, constante ali para a construção do templo. Quero dizer para vocês, nunca desanime, nunca desmoreçam, porque Deus é com vocês. Amém?
Olha, gente, nós estamos aqui no projeto Construção do Templo. Calma aí. Olha só. Nosso pequeno Romão, pequeno grande homem, Romão, né? Ele que é o responsável aí por esse trabalho, a obra. E aí, gente, uma ótima manhã para todos. Nesse sábado abençoado que o Senhor nos fez, alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem? Estamos aqui no nosso projeto Construção do Templo, eu, o irmão Edson e o irmão João, o nosso pedreiro. Vai, Ed. Alá! Quem pode dar um glória, crente? Por esses irmãos, pedindo teu Espírito nos recompense nas suas necessidades, nos visite, Senhor, nas suas famílias. Senhor, em nome de Jesus, receba a gratidão do nosso coração. Trabalho nesse sábado concluído, para a honra e agora do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá aí a cerâmica toda colada.
Glória a Deus. Acabamos o trabalho aqui, ó, da instalação das placas do Index. Rafa daqui trabalhou um montão nisso. Eu também. Hoje só quem não trabalhou aqui foi o Beto, né, Beto?
Visite a comunidade Ramá de Xerém, Rua José Gervásio, número 100, Beira Serra, Xerém, CEP 25.253.605. Reuniões, domingos, às 17 horas, quarta-feira, às 19 horas. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida.